Olá, queridos, graça e paz para o seu coração. Estamos de volta com mais um vídeo da série de estudos Lockdown Espiritual e eu continuo crendo que você está sendo liberto e desbloqueado e também edificado através do conhecimento. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, verso de número 6, que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento, queridos. E quando nós buscamos conhecimento, nós crescemos, evoluímos e mais do que isso, deixamos um legado para os nossos filhos. Falando ainda sobre lockdown, a palavra lockdown, você já sabe, não custa repetir, significa confinamento ou restrição de movimentos. E essa série de estudos está sendo voltado para a vida espiritual, para a vida ministerial. Para você que realmente sempre sonhou em desfrutar algo a mais de Deus, sempre quis sentir a presença de Deus e até mesmo em cultos, reuniões, células, seja lá o que for, quando você olha para a esquerda, para a direita, você vê uma pessoa orando, outra chorando, outra se arrepiando, falando para você, olha, senti a presença de Deus, o culto foi demais e de repente você olha e fala assim, poxa, eu não senti nada. Provavelmente você está em lockdown espiritual. Outra situação também, pessoas que têm um chamado para realizar algo dentro do corpo de Cristo, ministerial, e não consegue romper, não consegue gerar frutos, e nem mesmo está alinhado aos propósitos de Deus. E nessa série Lockdown Espiritual, eu venho pontuando a cada vídeo uma hipótese de alguma situação que pode ter travado o teu ministério, que pode ter bloqueado o teu ministério. E hoje eu quero falar sobre algo pouco falado, porém bem real. Eu quero falar sobre o espírito de orfandade. Queridos, o nosso país, o Brasil, ele é um país marcado pela ausência paterna. Já começou na colonização, quando muitos índios foram tirados de suas casas, das suas famílias, e os seus filhos e esposa perdeu a referência da autoridade. Começa também na independência, quando Dom Pedro I se rebela contra o seu pai em Portugal, e a partir dali o Brasil ele começa a nascer uma nação miscigenada, com a mistura de várias raças, e nessa mistura de várias raças, queridos, muitos começam a ser gerados fora da aliança do casamento. O que é a aliança do casamento? É o casamento feito no registro civil e também com a bênção de Deus. Esse aí é o verdadeiro casamento perante o mundo espiritual, querido. Perante os olhos de Deus, é assim que é a aliança. E muitas pessoas no Brasil não consta no seu RG, 30% das pessoas que têm RG, não consta na filiação o nome do pai. Muitos só consta o nome da mãe. Isso é terrível, querido. Porque um lar que não tem a figura paterna vai gerar vários outros problemas, várias outras complicações na vida profissional, na vida acadêmica, enfim, situações mal resolvidas e muitas dessas levadas até mesmo para o casamento. Porém, não é o foco falar de nada dessas áreas, é de falar da área ministerial. O espírito de orfandade, muitas vezes ele atua também em quem foi gerado em bastardia. Então tem muitas pessoas, querido, que ele vem para a igreja, serve ao Senhor, ele ama, apaixonado por Jesus. Porém, na vida dele sempre existe algumas sequelas e consequências da bastardia. A bastardia, querido, ele tem o poder de aprisionar a pessoa em um determinado lugar e essa pessoa não consegue ir nem para frente, nem para trás. Geralmente, uma pessoa bastarda, que foi gerada em bastardia, fora da aliança do casamento, fruto de um caso extraconjugal, de uma gravidez precoce e de qualquer outra situação, um filho gerado fora da bastardia, ele pode ter todos os sintomas que eu vou falar aqui, ou ele pode ter apenas 1, 2, 3, ou até mesmo nenhum. Mas todas as vezes que eu vou atender pastores e líderes no meu gabinete, e quando eu começo a tratar, eu começo sempre pela vida espiritual. E eu começo a ver algumas situações se repetindo na vida de cada um deles,
em virtude da bastardia e da orfandade. Quando o salmista diz que Deus ele é pai de órfãos e juiz de viúvas, Davi ele está dizendo assim, que quando o pai ou a mãe abandona e desampara, Deus ele acolhe. E isso é verdade. Porém, queridos, muitos não conseguem sentir Deus como pai. E um dos sintomas de bastardia mais presente, queridos, é a falta de capacidade para concluir projetos. Muitas coisas são começados e nenhum são concluídos. Outra situação bem presente na vida de quem sofre de orfandade e também de bastardia é a procrastinação, ou seja, protelar. Muitas situações que precisam ser resolvidas hoje é jogado para o dia seguinte, é jogado para depois, e isso é muito complicado. Outra situação presente também na bastardia é uma vulnerabilidade sexual. Ou seja, muitas vezes uma mulher gerada fora da aliança do casamento, ela começa agora a sofrer assédio de homens casados, ela começa a ter uma vida sexual ativa muito precoce, muitas coisas começam a acontecer na vida sexual e na vida sentimental, tanto de mulher quanto de homens. Outra situação também que a gente tem acompanhado, que o espírito de orfandade aliado aos sintomas de bastardia acarreta numa pessoa, em alguns é a segregação, dificuldade de se socializar. Segregar é diferente de congregar. Congregando, eu ajunto. Segregando, eu separo. São pessoas que têm amizades temporárias, que começam em determinado momento, daqui a pouco já é extinta. Ou seja, o ciclo de amigos é muito rotativo. E isso, quando chega na igreja, queridos, é a mesma coisa. Ele não consegue criar raízes em um determinado ministério, não consegue se submeter a um pastor por um longo período. Tudo isso é bastardia, que muitas vezes precisa ser tratado. E como que tratam uma bastardia? Trazendo para dentro da aliança e repreendendo o espírito de orfandade. Então você imagina, uma pessoa que foi chamada para fazer a obra de Deus, que tem um ministério, que tem coisas grandes, coisas lindas para fazer, porém, como que vai trabalhar fazendo a obra do Pai, se sobre ele há uma orfandade mal resolvida? Então, queridos, quando existe isso, precisa ser tratado e trabalhado, porque uma das situações que pode estar prendendo a tua vida ministerial e a tua vida espiritual, em lockdown espiritual, e eu quero determinar que vai cair por terra, de repente você pode ter sido concebido fora da aliança, ou de repente você veio de um lar totalmente disfuncional, onde o espírito de orfandade vem se repetindo na história de cada um. Eu faço votos que você consiga romper, que você consiga sair da bastardia, né, e vir dentro da aliança e viver a plenitude que Deus tem para a tua vida. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele está exclusivamente no Telegram e exclusivamente também no nosso canal do YouTube. Se você puder compartilhar, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Isso aí é um trabalho um pouco mais restrito, é algo que eu não estou fazendo genérico a nível de Facebook, Instagram, é algo realmente para um público restrito. Então, compartilha com quem tem um grande chamado, mas não consegue romper, está preso. Deus abençoe a sua vida.